continuidade, né, o nosso estudo aí do Livro dos Espíritos. E o que a gente planejou para a noite de hoje foi a gente concluir essa parte do bem e o mal, né? Então a gente está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, estudando justamente essa questão sobre o bem e o mal. Então hoje a gente vai retomar ali da questão 642. Nosso objetivo é chegar até a 646, que aí a gente conclui esse tema, né, sobre o bem e o mal, e aí na próxima semana a gente consegue entrar na divisão da lei natural. Então, a gente tem gastado um tempinho bom, assim, gastado no bom sentido, né, para poder entender essa parte sobre o bem e o mal, porque é o que a gente vive hoje na sociedade, é o que nós encontramos com muita pungência no mundo, essa dualidade, essa sombra e a luz, esse amor e a crueldade, e muitos, inclusive, conhecem e vêm para a doutrina espírita por perceber essa questão toda e querer entender como é que fica isso, né? Então, talvez a parábola, né, que mais facilite e compreenda essa questão do bem e o mal é a parábola do trigo e do joio. Ou seja, quando Jesus nos mostra que deixará crescer ambos juntos até o momento da colheita. Então, em todo momento, né, desde quando ele veio, há 2000 anos atrás, no século I, no século II, terceiro, quarto, quinto, 17, 18, 19, 20, 21, esse trigo e o joio estão crescendo juntos. Ou seja, nós temos ainda no mundo de provas e expiações exemplos variados sobre o bem. Quantos missionários, quantas pessoas passaram por aqui, e estamos falando de grandes missionários e de pessoas simples no nosso dia a dia, que vivenciaram completamente essa prática do bem. E temos também grandes exemplos da prática do mal e pessoas próximas a nós que às vezes nós conhecemos e vivenciamos uma situação que a pessoa, pela ignorância, decidiu errada, né? Erroneamente, fez escolhas equivocadas, ou seja, temos exemplos de tudo a nosso respeito. Agora, chega um momento em que há essa separação, que é a transição planetária. É o momento da ceifa, né? É o momento que nós estamos vivendo. Então, portanto, é necessário nós compreendermos muito bem sobre tudo que nos compete. A gente tem uma questão muito importante aí, que é a 643 também, que a gente vai conversar. Então, sem mais delongas, vamos entrar aí nas questões para a gente poder compreender essas últimas. Então, na 642, o Kardec ele vai perguntar: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Então, na pergunta, Kardec ele quer saber duas coisas. Primeiro, a agradar a Deus. Agradar porque a gente precisa adorar a Deus também, né? Então, a lei de adoração, ela faz parte do nosso processo e está escrito na lei. Agora, ele também diz uma outra questão, que é assegurar a sua posição futura. Isso com vista que nós já estudamos no Livro dos Espíritos toda aquela sequência de gradações dos espíritos. Ou seja, nós sabemos que temos aquelas três ordens que Kardec separa, né, didaticamente, dos espíritos puros, os espíritos superiores e os espíritos imperfeitos. Essas três ordens, elas são divididas em várias classes, se não me engano, são 10 classes, e ali, de acordo com cada classe, o Kardec ele foi classificando, né, o que caracterizava cada um desses. Ou seja, ele já compreendia e já tinha entendido essa questão da progressão do espírito, que somos criados simples e ignorantes e atingiremos a perfeição. Então, o que ele quer saber é se, poxa, se eu não pratico mal, eu já tenho uma posição futura boa? E aí os espíritos deixam claro, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, aqui na resposta tem várias questões também, né? Então, primeiro ponto, não basta a gente não praticar o mal. Então, eu sou isento, eu não faço mal a ninguém, mas também não ajudo ninguém. Não progride, não avança, não vivencia a lei de Deus. Então, primeiro, a gente tem que fazer o bem. O mínimo que a gente fizer já é válido, porque a gente vai estar fazendo o bem. O que a gente não pode é fazer o mal e ficar indiferente nessa história toda. Não fazer nenhum, nem outro.
E aí ele chama a atenção para um outro detalhe: fazer o bem no limite das suas forças. Porque, veja só, quando a gente olha e analisa essa questão de não fazer o bem, todas as vezes que a gente decide não praticar a caridade, significa que a gente está abrindo o impulso para ceder para o caminho do mal. Porque quando eu estou fazendo uma coisa, eu estou aqui fazendo a palestra agora, né, tentando formatar juntos uma compreensão a respeito dessa questão, o meu pensamento está completamente voltado para cá. Eu estou tentando raciocinar para que, de uma forma que eu consiga explicar e exemplificar de uma forma que todos nós consigamos compreender melhor, né, de acordo com o que está escrito aqui. Então, o meu pensamento, o meu foco, a minha atenção está para cá. Então, a partir do momento que eu estou completamente focado aqui, eu me abstraio das outras coisas, eu não cedo espaço para outros tipos de pensamento, para outras questões. Eu não estou pensando a respeito do carro que está passando lá fora, da minha mãe, do meu pai. Não, eu estou com a atenção completamente aqui. Então, todas as vezes que a gente está fazendo o bem, essa é a nossa maior blindagem para se esquivar das obsessões. E a gente precisa ter muito claro isso, porque a questão de vigiar e orar está muito ligado também na prática do bem. Porque todas as vezes que nós estamos fazendo bem, que estamos sintonizados com os bons espíritos, que estamos preocupados em ser útil às outras pessoas, o nosso foco está ali, a nossa sintonia mental está ali. Então é difícil nós darmos brecha para espíritos inferiores, para espíritos imperfeitos, nos motivarem e procurarmos fazer as questões inferiores, as questões do mal. Então, não fazer o bem é abrir impulso para o caminho do mal. Então, nós, enquanto espíritos, independente se estamos encarnados ou desencarnados, nós devemos sempre estar ocupados com as coisas nobres, com as coisas que engrandecem o espírito. Porque a partir do momento que eu dou margem para uma fofoca, que eu dou margem para escutar coisas que são de baixo escalão, eu estou naturalmente abrindo brechas para essas coisas que não engrandecem o espírito. Então eu tenho que estar sempre focado nisso, em estar ocupado com as coisas nobres. Porque, poxa, se tudo na natureza é harmônico, se Deus é a harmonia, todas as vezes que nós estamos desarmônicos, desequilibrados, a gente está se afastando de Deus. A gente está se afastando da lei divina. Então a gente precisa sempre estar próximo desse equilíbrio, próximo dessa harmonia. Porque aí sim significa que nós estamos numa boa sintonia, numa boa vibração. Então, a partir do momento em que eu começo a fazer o bem, nós percebemos também que, em determinados momentos, e acompanhando, né, alguns trabalhadores aí nesse trabalho voluntário, nós percebemos muito, como é que eu posso dizer, fogo de pólvora, eu não lembro como é que é o ditado, mas é aquela pessoa que fala assim, não, tá bom, entendi que eu tenho que fazer o bem. Aí começa a fazer o bem, faz um monte de coisa, abraça um monte de serviço e não dura 2, 3 meses aquilo. Por quê? Porque às vezes pode ter faltado bom senso e ter superado o limite das suas forças. Então, fazer o bem no limite das suas forças. Aqui entra um autoconhecimento. Porque, poxa, isso de fazer o bem já está claro para nós, não precisa ficar batendo nessa tecla. Para nós que já frequentamos esse grupo de estudo, isso já é claro para todos nós. Agora, o que significa fazer o bem no limite das nossas forças? Qual é o limite da minha força? Será que a minha capacidade de fazer o bem é a mesma do que a da Celinha? É a mesma que a da Dona Hélida? Será que eu já tenho esse autoconhecimento? Porque eu preciso compreender isso. Porque outro dia, conversando com um amigo que é também divulgador da doutrina espírita e é jovem, ele estava falando a respeito justamente desse detalhe. Nós conversávamos a respeito da juventude no movimento espírita e tudo mais, e ele falou assim, Pedro, eu acabo conhecendo muita gente e você não tem noção de quantas pessoas boas tem na doutrina, de quanta gente, assim, inteligente, estudiosa, que se dedica, que vai a fundo, que está disposta a ajudar, a fazer trabalhos voluntários. Tem muita gente boa esparramado aí. Mas o que nós percebemos é que tem muita gente cansada também.
E esse é um grande ponto, porque as pessoas não sabem dosar, estão sempre úteis, elas querem fazer, elas querem servir, mas tem muita gente, assim, exausta, morta de cansaço, e isso está sendo um agravante, está sendo um problema, porque essas pessoas estão ficando doentes, essas pessoas estão enfrentando desafios que talvez passe um pouco dessa questão do limite da sua força. Então é saber falar, vai falando sim, 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 daqui a pouco está sufocado com aquele tanto de questão. Então, fazer o bem faz bem, como diz a Rita, mas tem que estar dentro do limite das nossas forças. Porque senão a gente vai cansar antes de atingir a nossa meta de servir os nossos compromissos abraçados. Então, poxa, se eu gosto de fazer um trabalho voluntário, se eu me determino a fazer aquele negócio, que eu compreenda até onde vai a minha capacidade, até onde vai a minha responsabilidade. Será que eu consigo abraçar isso com outras coisas para levar essa tarefa até o objetivo que eu me propus? Então, a gente tem que ter claro isso, porque nós precisamos saber equilibrar as coisas. É o caminho do meio que eles sempre nos convidam. Então, é necessário que a gente faça essa reflexão, porque aqui está um puxão de orelha, vamos dizer assim, para nós a respeito disso, porque às vezes a gente acha que tem que aceitar todos os convites de trabalho, todas as oportunidades de trabalho no bem, todas as oportunidades de palestra, todas as oportunidades de instituições filantrópicas, e às vezes não é por aí, para a gente não embananar nas nossas questões principais. Então o que eu posso ser útil? Como que, até onde eu posso ir? Até onde as minhas forças aguentam? Então essa é uma reflexão importante que a gente precisa dosar, porque senão eu já vejo, antes de passar para a Celinha aí também, para ela comentar, e colocar as observações de vocês, eu já vi pessoas que, assim, às vezes entram no centro espírita, abraçam várias tarefas, e aí às vezes a pessoa percebe que, de fato, assim, foi uma decisão equivocada, ou que não vai dar conta de tudo. E aí ela vai conversar para falar assim, olha, talvez eu precise largar essa ou aquela responsabilidade e tudo mais. E aí, às vezes, não pode deixar de ter uma compreensão clara. Por exemplo, nossa, então se você parar de ajudar na recepção, você tá obsediado, ou você vai sofrer as consequências, não sei o quê. São pensamentos equivocados. Então a gente precisa compreender que as rotinas mudam, que as pessoas mudam, e que os trabalhos também vão mudando. Mas a partir do momento que a gente assume o primeiro compromisso, é ter claro que, poxa, eu vou levar aquele compromisso até um determinado objetivo que eu atingir. O que a gente não pode ficar é parado completamente, indiferente no trabalho do bem. Mas também não podemos nos sufocar nem matar a gente mesmo pelo acúmulo de tarefas, né, Celinha? Então, Pedro, esse comentário que você fez é muito interessante, porque todas as pessoas, acredito, pensam isso, seja no lar, seja na vida, seja no trabalho, seja no trabalho espírita, seja em diversos trabalhos, as pessoas pensam, olha, até que ponto eu posso suportar? E a gente vê casos realmente de pessoas que tiveram enfermidades graves porque foram além do limite, e pessoas que ficaram aquém do limite. E quando chegam no plano espiritual, muitos falam assim, mas você deixou de fazer o principal. E elas achavam que estavam fazendo, se dedicando, se esforçando e fazendo o necessário. Então, esse necessário é muito importante. A gente viu lá no Evangelho esse necessário. O que é o necessário? Para cada um é diferente. Por isso que a conexão com o nosso Pai e com Jesus é importantíssima. É difícil a gente ouvir, mas nós temos que procurar, buscar e perguntar para Jesus: o que queres que eu faça? Para que a gente não desvie muito, porque às vezes nós nos acumulamos de coisas ou tarefas que não são a vontade de Jesus, já que nós somos discípulos do Mestre, nós temos que perguntar para ele qual é o trabalho que ele colocou para nós. E é importante essa reflexão. Quando a gente busca isso, a gente consegue
encontrar. E é muito interessante que a gente, quando perguntar isso para Jesus nas nossas preces, nos nossos momentos de meditação e reflexão, aguardemos um pouco, porque a resposta vem nas tarefas que nos aparecem. E aí nós percebemos que, às vezes, nós precisamos trocar tarefas. Às vezes, e é importante que, de tempos em tempos, a gente faça essa reflexão, buscando, junto a Jesus, que ele nos envie, através de seus mensageiros, esses inputs, esses insights. E é difícil para a gente saber, para a gente não se perder aí no caminho. Muito importante esse comentário, porque ele vale para todos, também na família. Muitas vezes a gente fala, não, que eu tenho que dedicar. A família, às vezes está dedicando em excesso e está obstruindo trabalhos, tarefas que outros poderiam estar fazendo. Também na casa espírita. Também, muitas vezes, a gente faz coisas que era para os outros fazerem e deixamos de fazer as nossas. Precisamos dessa sabedoria mesmo. Muito bom o seu toque nesse aspecto. Porque administrar, gerir a própria vida, não é fácil, não. Isso que nós temos que aprender. E a gente fica cuidando da vida dos outros. Não para ajudar está certo, mas a gente fica perdendo muito tempo analisando o comportamento do outro. Isso é tempo de trabalho perdido, né? Muito bom. Exatamente, assim, é o que a Celinha disse. Quem vai saber também qual o tipo de trabalho e até onde vai para eu não fazer nem a quem, nem além, somos nós mesmos. Então não adianta eu chegar para a Celinha e falar assim, Celinha, que trabalho que eu faço? No sentido assim, olha, eu quero que você me diga o que eu tenho que fazer. Ela pode orientar, mostrar, conversar e explicar o que cada um, né, as atividades que tenho, como que eu posso ser útil. Mas nós devemos fazer esse trabalho de orar, pedir a orientação, saber escutar, saber ouvir e, como ela disse, de tempos em tempos fazer essas reflexões, porque imagina só, se nós também, eu gosto sempre de usar o exemplo do centro espírita porque fica mais fácil e é comum a todos nós, né? Imagina só se sempre somos nós que fazemos as palestras, dirigimos as reuniões, recebemos as pessoas, somos sempre nós que fazemos tudo, porque eu dou conta de fazer. A gente não dá espaço para o outro ser útil, para o outro crescer, para o outro se desenvolver, para o outro poder colaborar também. Então, poxa, eu posso ser a pessoa que melhor entrega a mensagem, eu posso ser a pessoa que faz a melhor palestra espírita. Maravilha, tá ótimo. Mas eu posso e devo dar direito a outra pessoa para ela poder praticar, para ela poder se avançar, para ela poder desenvolver. Porque um dos grandes desafios também do centro espírita é desenvolver continuadores do trabalho. Porque o centro espírita, ele vai ficar, ele é para sempre. Mas nós, daqui a pouco a gente está deixando o corpo e vai retornar para o mundo espiritual. Então, né, pegando o exemplo lá do Fé e Caridade, nós tivemos lá a geração da Dona Maria Monteiro, o Sr. João Monteiro, depois tivemos a geração lá do Sr. José Maróculo, Tiazinha e tudo mais. Depois temos a geração aí da Celinha, do Wanderson, da Cecilinha. Depois vai ter a minha, do Tiago e de outros. E nós temos que ter essa responsabilidade de preparar as próximas pessoas que também vão vir. E isso começa desde agora. Então, isso em tudo, como a Celinha bem disse, é no trabalho de casa, é poder desde cedo mostrar ao filho que ele pode ser útil, que ele pode ajudar, que ele pode fazer o bem, que é o que vai estar linkado agora com a questão 643. Antes, alguém quer fazer mais algum comentário a respeito dessa questão ou podemos avançar? Então, olha só, na questão 643, que é muito importante também. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Não. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra o ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens
para que se tenha ocasião de fazer o bem, e não há dia da existência que não ofereça, a quem não se ache cego pelo egoísmo, oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então é uma questão completíssima assim também, e que nos mostra que todos nós podemos fazer o bem. Então, todas as vezes que os espíritos usam essas palavras, né, mais firmes, todos, nunca, sempre, ou seja, mostra para nós que em qualquer ocasião, em qualquer situação que a gente possa pensar, essa situação também está inclusa. Ou seja, todo mundo que a gente estiver pensando, em qualquer circunstância, pode fazer o bem. Porque a única pessoa que não pode fazer o bem é aquela que ainda se encontra domada pelo egoísmo e pelo orgulho. Ou seja, se nós não estamos encontrando possibilidades de fazermos o bem, de sermos útil, é porque ainda há em nós resquícios de egoísmo. Porque se nós quiséssemos realmente fazer o bem, nós encontraríamos forma para isso. Porque não há dia nenhum da existência que não nos dê essa oportunidade de sermos úteis. E aí ele faz uma ponderação importante, né? Não consiste apenas em ser caridoso. Então, às vezes a gente se preocupa em ser caridoso, mas nos esquecemos de ser útil. E ser útil é tão fácil a outras pessoas. Tem uma música que a gente colocava aqui, eu acho que é aquela do Trem Bala. Tem muito tempo que a gente não coloca ela aqui no estudo. Na próxima semana, vamos ver se a gente coloca. E aí, nas imagens que vão passando no vídeo, eu não sei se vocês vão se recordar, era tipo um japonesinho, um chinês, alguma coisa assim, e que ele vai passando ali pelas pessoas, passa por uma senhora pedindo dinheiro junto com a filha, a outra ele encontra uma senhorinha que queria comprar banana e tudo mais, a outra que está empurrando o carrinho, indo trabalhar na rua, e ele vai sendo útil a cada uma dessas pessoas. Então, ele vai e quando ele vai no mercado, ele compra a banana para a senhora que mora no mesmo apartamento, no mesmo andar que ele, e quando ele chega, ele entrega a penca de banana para ela, ele ajuda a senhora a empurrar o carrinho e a atravessar na rua, ele ajuda a menininha, né, lá com a filha, para poder dar um dinheiro para ela. Enfim, ele dá a salsicha do cachorro quente lá que estava comendo para o cachorro. Ou seja, por onde ele ia passando no dia a dia dele, ele iria compartilhando a possibilidade de ser útil. Ele ia esparramando alegria. Ele, dentro das possibilidades dele, estava ajudando as outras pessoas, sendo úteis a ela, em coisas simples, pequenas. E quando ele se depara no final do dia, ele estava ali conquistando amigos, conquistando corações. Ou seja, é muito fácil nós sermos úteis às outras pessoas. Às vezes, um ato de bondade, de passar uma ferramenta para o outro, de levar o lixo para o outro, de ajudar a atravessar a rua, de segurar o elevador quando está subindo no prédio. Ou seja, são atos simples de bondade, de gentileza, mas que facilita a vida das outras pessoas. Ou seja, nós podemos fazer o bem no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa escola, no nosso centro espírita, na nossa casa. É muito fácil ser e fazer o bem. A gente só não faz isso quando nós estamos envolvidos no orgulho e no egoísmo. Porque é sempre útil, a gente pode ser sempre útil com tudo que carece de ajuda. E tudo que carece de ajuda é aquilo que está vivo. Então, nós podemos ser útil com as nossas plantas, podemos ser útil com os animais. Por quê? Porque tudo que tá se movendo, que está vivo, precisa de cuidado, precisa de atenção. Então, a gente pode ser útil nessas situações, né? Kátia, pode fazer um comentário. Perdão interromper. Enquanto você foi falando, eu fui escrevendo
Posso ler para vocês? Ô, Kátia, pode ler, tá só picotando um pouquinho a sua internet, eu não sei se é só para mim ou se para o pessoal também. Tá um pouco ruim A minha de internet ouvir. está lenta, vocês estão me escutando? Tá quicando demais. Mas tenta de novo, vamos ver se vai dar certo. Oi? Aí, estamos te ouvindo. Agora melhorou. Agora melhorou, agora a gente está te ouvindo. Se quiser ler o que você escreveu, que você falou que foi anotando algumas coisas, né? Kátia, tá ouvindo a gente? Gente, não sei. Sem problema. Sem problema. Você está dando retorno, não, né? Não, agora tá ótimo. Eu saí da outra sala por causa da minha internet. Estava Não, muito agora tá lenta. ótimo. Não, eu escrevi assim, rapidinho. O bem é bem quando não é egóico. Fazer o bem nem sempre tem que buscar. Fazer o bem é começar por si mesmo, para emitir vibrações e luz em qualquer momento e lugar. Fazer o bem é ilimitado, limite temos nós. O bem é bem quando em nossos pensamentos prevalece o amor, a beleza e a paz. O bem está incrustado na nossa essência, é questão de tempo. O bem sempre foi, será, o bem sempre foi e será bem. O mal é sombra e se dissipa com a luz. O bem não é preguiçoso. O bem é atitude, é exercício. O bem é palavra, é olhar, educar e educar-se. O bem é levantar o papel que caiu, é brindar um copo com água, é silenciar e escutar. O bem nunca compete, o bem cede lugar. O bem sempre acompanha a oportunidade de ser o bem, basta ver. O bem é aqui, agora, lá fora, e sempre será o bem. Foi isso, gente. Desculpa. Ainda bem que deu certo aí a internet agora, porque é exatamente isso, né? Foram ótimos aí os exemplos do bem, e que é exatamente também o que vai de encontro que a Josiane colocou para a gente no chat, né? Que o bem não é só quando se faz algo grandioso, mas também as pequenas ações e atitudes no dia a dia. Ou seja, às vezes a gente fala assim, nossa, meu sonho, a gente gostaria de ter uma mansão do caminho, fazer algo, aquelas coisas grandes e tudo mais, mas a gente pode fazer o bem sendo útil dentro do nosso próprio lar. Às vezes é a palavra, como estava aí na mensagem da Kátia, é no olhar, ou então é no silêncio, porque às vezes a gente consegue ser útil quando a gente silencia, a gente está fazendo bem quando a gente fica em silêncio. Ou seja, o bem é a lei de Deus, né? Agora, o mal é a ignorância, porque as pessoas fazem o mal por conta da ignorância ainda. Então, é um aprimoramento que nós precisamos ter, e essa compreensão de que fazer o bem é ser útil nas pequenas coisas torna-se para nós algo mais palpável, algo mais tangível e ao alcance de todos. Então, se torna muito democrático fazer o bem. E isso a gente tem que passar para todo mundo, sobretudo para as criancinhas pequenas, né, que estão ali sendo introduzidas ao mundo. Que fazer o bem é muito fácil e que é acessível e prático para todos nós, né? Mais alguém, pessoal? Mais algum comentário? Bom, 644. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes. Então, aí ele já quer saber a respeito do ambiente em que a pessoa pode, por exemplo, nascer ou conviver, onde ela está naquela circunstância, naquele momento, né? E aí os espíritos se esclarecem. Sim, mas ainda aí há uma prova em que o espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência.
Então, o que o Kardec ele quer saber, porque em determinadas situações, nós somos colocados em um ambiente que fomenta o vício, fomenta o crime. Então, por exemplo, se eu nasço, por exemplo, na comunidade mais violenta, mais criminosa do mundo, aquele ambiente que está repleto de vício, de crime, tende a me moldar para que eu vá pelo mesmo caminho. Então, o Kardec ele quer saber se nesses ambientes, como é que se passa isso tudo, né? Esse meio onde eles são colocados, se não representaria para eles a causa de muitos vícios e crimes. E aí os espíritos esclarecem que, em primeiro ponto, quando nós estamos nessa situação, é porque há uma prova em que, quando o espírito tem a liberdade, ele mesmo escolheu. Só que a grande questão aí é porque há o desejo de expor-se à tentação de ter o mérito da resistência. Aí é que está a grande questão. Porque quando nós somos rodeados, né, e também temos em nós pessoas com paixões inferiores, ou seja, muito ligada aos vícios, ao sexo, à maledicência, aos crimes, à maldade, a tudo isso, não são só os homens que estão naquele ambiente que estão sintonizados com aquilo. Os espíritos que se fazem presente nesses ambientes também são espíritos que também possuem essas paixões inferiores. Então, cria-se um ambiente muito difícil vibratoriamente, um ambiente negativo. E ficar naquele ambiente é difícil para qualquer um de nós. A grande questão é que a prova é viver no meio desse mal e trabalhar para poder resistir a todas essas paixões inferiores. Essa que é a grande dificuldade. Porque imagina só, você conviver num local em que as crianças, desde cedo, estão vendo ali armas de fogo, incitação à violência, à vingança, à crueldade, e todo mundo fazendo aquele mesmo padrão, repetindo aquele mesmo tipo de comportamento, e nós termos aquela atitude de falar assim, poxa, isso não é o correto, eu não vou proceder dessa forma. É você ser a resistência no meio da manada, é você ir contra a multidão, e isso às vezes é muito difícil. Porque há uma frase que o pessoal comenta aí, é que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. E geralmente é isso que se passa. Se nós convivemos com 5 pessoas que, por exemplo, têm o hábito de fumar, é bem provável que daqui a pouco a gente esteja fumando. Se eu ando com 5 pessoas que têm o hábito de beber exageradamente, daqui a pouco eu estou bebendo exageradamente. Se eu tenho convivo com 5 pessoas que têm o hábito de fazer oração, daqui a pouco sou eu que estou fazendo uma oração. De fazer uma atividade física, daqui a pouco sou eu que estou fazendo. E assim sucessivamente. Porque essas pessoas nos influenciam e nós influenciamos essas pessoas. Imaginem os espíritos também. Isso se multiplica. Então, nós cedermos e resistirmos a essa tentação, a esse ambiente, é uma prova também que todos nós, né, vamos passar ou passamos por algum momento, e que é de fato muito difícil, mas que nós devemos nos esforçar para poder reprimir esse ímpeto negativo que ainda nos faz sofrer. Né? Então, se a gente escolhe uma prova para viver no meio do mal, para trabalhar no meio do mal, né, às vezes nós percebemos aí nessas comunidades violentas pessoas que precisam estar lá por conta do ganha-pão. Então, são professores, pessoas que trabalham em hospitais, em padaria, em comércio e tudo mais, e que lá está seu sustento. Então, eles têm que ir para lá para poder trabalhar, ganhar a vida e retornar para os seus lares. Então, a gente tem que buscar resistir a essas tentações para viver unicamente pelo bem, porque o bem, ele jamais vai se dissipar, né? Ele se faz sempre presente, como estava aí na mensagem que a Kátia leu para nós. Então, é uma situação difícil, mas que nós, enquanto espíritos imortais, vivenciaremos essa experiência para saber como é que vai ser o nosso desempenho, se vamos resistir ou se vamos ceder a a esses vícios, a esses crimes, né? 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível?
Então, por exemplo, às vezes a gente olha situações aí de moradores de rua e, assim, parece que eles já estão mergulhados, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Cracolândia ali, aquelas pessoas que estão completamente viciadas naquilo. Se nós conversarmos com essas pessoas, conversarmos com moradores de rua, muitas vezes eles querem de fato, assim, pensam em reencontrar a família, não querem estar naquela situação. É óbvio, qualquer um de nós, em sã consciência, não quer ficar na rua, não quer sofrer. Nós queremos amar e ser amados, queremos o mínimo de condição boa para se viver, queremos ter uma família feliz. Isso é o que todos nós desejamos em sã consciência. Ninguém quer fugir disso. Então a gente pergunta, poxa, mas por que essas pessoas então se encontram ainda na rua? Por que essas pessoas não largam tudo isso? Será que então não é uma coisa quase que irresistível, que elas não conseguem sair de lá? Porque nós vemos pessoas que fazem um trabalho belíssimo com esses moradores de rua, que às vezes levam para locais que vão trabalhar, né, toda essa questão da dependência química, às vezes consegue até arrumar um emprego, dá banho, arruma, resolve tudo para a pessoa, mas daqui a pouco a pessoa volta para a rua e está lá naquele negócio de novo, e a gente fala assim, meu Deus do céu, como é que pode? Será que é quase um determinismo, uma coisa que a pessoa não consegue resistir? E aí os espíritos esclarecem, arrastamento sim, irresistível não. Então, que há um arrastamento quando a pessoa ela tem tem essa questão dos vícios, né? Então, ela sofre esse arrastamento, ou seja, essa influência, ela sofre esse desejo de querer mais uma vez, mas ela consegue resistir a isso. Então, não é uma questão irresistível. E aí eles esclarecem, porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, mesmo quando nós estamos nessa atmosfera de vícios, às vezes nós encontramos ali pessoas com virtudes grandiosas. São espíritos que tiveram a força, às vezes, de resistir, mas que receberam também a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Ou seja, nós encontraremos pessoas que influenciarão ali as outras a largar aquilo. Então, muitos viciosos, eles só abandonam o vício quando eles sofrem as suas consequências mais atrozes. Eu conheço uma pessoa que ela só parou de fumar, por exemplo, quando ele fumava direto, e aí o filho dele, com 4 anos de idade, perguntou para ele o que era aquilo. Aí ele falou assim, é um cigarro. Aí o filho falou assim, eu também quero, papai. E aí pediu para ele um cigarro. E aí, depois disso, ele foi, pegou o maço de cigarro, jogou fora e nunca mais fumou, porque para ele foi a gota d'água, foi uma consequência muito forte. Então, alguns conseguem passar por ambientes viciosos também sem se viciar. Já te passo a palavra, Maria Reis. Então, por exemplo, tem pessoas que viveram, enquanto crianças, nos seus lares, com pais com hábitos completamente terríveis. Às vezes o hábito, né, o vício do cigarro, da droga, ou do álcool, ou da maledicência, outros vícios, né, da gula, enfim, e por aí vai. Mas a pessoa, ela passa ilesa, vamos dizer, daquilo, né? Porque os vícios, eles representam para nós uma certa imaturidade espiritual ainda, ou uma ignorância espiritual a respeito disso. Porque o espírito, ele vai passar por todas essas agressões inferiores para ser testado, para recolher as experiências. Então, permanecer no mal significa essa falta de ignorância, significa essa falta de maturidade. Então, nós precisamos crescer espiritualmente para não se deixar pegar por essas coisas, porque todos esses vícios são materiais. E aí a gente não pode também nem julgar nesse sentido, porque quando Jesus fala para Pedro que o homem no mundo é mais frágil do que perverso, nós percebemos que muitas vezes essa prática do mal, dessa perversidade, ela é resultado, na verdade, de uma fragilidade espiritual. Ou seja, somos ainda crianças espirituais e que por isso fazemos essas escolhas equivocadas.
Então, a gente precisa refletir sobre essas questões e perceber que esses vícios que nós encontramos ainda em nós representam ainda falta de maturidade espiritual, porque é um processo de desmaterialização disso. Eu me recordo de um caso que eu sempre falo aqui também, de Francisco de Assis conversando com Clara de Assis. Quando ele, com a sua ordem, né, que ele fundou, as pessoas estavam desvirtuando o principal motivo, né, a questão da simplicidade, dos valores cristãos que ele colocou ali naquela ordem, e ela vira para ele e diz assim, irmão Francisco, desapega. Então imagina, né, um Francisco de Assis ter que desapegar, e aí ele falou assim para ela, desapega? Como assim? Francisco, essa ordem não é sua, essa ordem é do Cristo. Ou seja, era um desapego que ele tinha, porque no sentido de a instituição dele, a fundação que ele fez, e não era dele, é do Cristo. Ou seja, são os níveis ainda de desapego que todos nós vamos ter. São os níveis que nós ainda vamos deixando de lado esses vícios, motivados principalmente pelo nosso orgulho e nosso egoísmo. Então, todos nós ainda temos esses vícios para poder nos desfazer deles. Maria Reis. O microfone, Maria Reis, está fechado. Eu não sei se a Marília Pêra é do tempo de vocês, uma atriz famosa que fazia muita novela e fazia também filmes. Enfim, ela ia fazer um filme. E precisavam de um rapaz jovem, assim, de uns 18 anos, 20, e não estavam achando o personagem. A pessoa para fazer esse personagem não estavam achando, estavam com dificuldade, até que um viu num morro um rapaz exatamente a descrição. Aí foram lá abordar o rapaz, abordaram, falaram com ele que iriam submeter, não sei o que, a um teste para fazer um papel principal com a Marília Pêra. Aí ele fez tudo, e foi uma descoberta de um ator de futuro. Fizeram o filme e ensinaram a ele tudo quanto era coisa boa, de se portar, de tudo isso. O filme fez um sucesso imenso, não me lembro o nome do filme. E ele foi chamado para outro, aí ele não quis. Aí foi chamado para outro, não quis. Aí voltou lá para o morrinho dele e foi viver a vida de malandro, de marginal. Ele não quis. Quer dizer, teve oportunidade, mas ele não quis. Entendeu? É isso como você estava falando antes. Ele não quis, então ele recusou. Ele já estava fazendo sucesso. Foi aprovado pelos entendidos que ele tinha jeito, tinha talento, mas ele não quis. Então, isso é o quê? Você me explica o que é isso? Isso é o livre-arbítrio, né? Como a própria Kátia disse aí. Todos nós temos as nossas escolhas, né? E tentações, né? Fraqueza espiritual, vem os irmãozinhos infelizes que pensam que estão se divertindo e fazendo essas coisas com as pessoas, no entanto, eles estão se prejudicando a si próprios. Mas da mesma forma que existem os espíritos... Ele não resistiu. Da mesma forma que existem os espíritos imperfeitos, também tem os anjos da guarda. Somos nós que decidimos escolher quem a gente vai ouvir. O livre-arbítrio, a gente de fora não consegue julgar as outras pessoas e nem o nosso papel, porque a gente não sabe os motivos internos, o que a pessoa visa como ela. Porque às vezes eu acho que a melhor coisa para a Celinha é A, e a Celinha compreende que a melhor coisa para ela é B. Então não somos nós os capazes de julgar isso, né? Mas olha que beleza o exemplo para mostrar para nós o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio, exatamente. É isso. Mas obrigado aí pelo exemplo, Maria Reis. Vamos ver o que o Edu vai falar para nós.
Boa noite a todos. A gente não pode se furtar, às vezes, a dar alguma informação que seja de utilidade pública, né, na questão da psicologia. Então, como você bem disse aí, todos nós temos os nossos pequenos vícios, né? As nossas imperfeições, sem dúvida, são fixações, como a Giovana de Ângeles fala lá, às vezes eu perco o termo, daqui a pouco eu lembro. Mas quando que nós devemos nos preocupar com um parente, um amigo, um conhecido, né, que está caminhando para um vício, que está indo para um lado assim, depois difícil de sair, quando gera monoideia, né? Então, quando aquela atividade da pessoa, seja com droga, né, um vício químico, seja os não químicos, bons exemplos de não químicos é sexo, ou jogos, o vício em jogos, que está muito comum também hoje. É quando a pessoa só tira o prazer daquela atividade. Aí a coisa se torna séria, é uma questão já psiquiátrica. Aí é psiquiatra, é tratamento com psicólogo pelo menos 2 vezes por semana, né? E sem dúvida o tratamento espiritual também, que a gente, né, que é o principal. Mas a monoideia, né, a gente conhece bem do lado da obsessão, né? A monoideia com aquele vício, quer dizer, a pessoa não tira mais prazer com mais nada, a não ser com o vício, aí já é uma questão psiquiátrica. Só achei importante a gente dar essa informação quanto utilidade pública, né? Obrigado. Com certeza, Edu. E assim, tem que conjugar, né, esses tratamentos todos aí, como você bem disse, e alertou a importância aí dessa questão dos jogos, porque isso está muito comum realmente, então a gente precisa ficar atento aí no dia a dia sobre isso tudo, né? Mais alguém, pessoal? Desculpa aí, só mais um uso de celular também. Tá? Desculpa aí, não citei um assim, Não, mas é verdade. super problemático. O uso do celular também por adolescentes, crianças, adultos que ficam o dia inteiro só ligados no celular, só tiram prazer com aquilo ali, né? Eu acho que tinha um exemplo muito característico. Eu vi um casal numa praia uma vez, eu estava perto deles, tinha uma criança de 4, 5 anos. Os dois no celular, 1h30, 2 horas que eu fiquei por ali, e a criança brincando sozinha. Quer dizer, num horário de lazer que poderia estar interagindo com a criança, estavam os dois, o casal, no celular, e a criança brincando sozinha. Eu achei assim uma coisa, né? Já se caracteriza um vício ali também, né? Só esse detalhe, achei importante. É importantíssimo. Esse é um alerta que, assim, eu vejo pouca gente também abordando isso no movimento espírita. Até uma sugestão, né, Celinho, que depois a gente pode levar sobre esse uso da tecnologia, porque o tanto de artigo que hoje já está saindo sobre por exemplo, para as crianças, né, sobretudo aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade, o quanto que isso está sendo prejudicial para o desenvolvimento das crianças. Então, a tecnologia é ótima, mas a gente precisa saber utilizar, e eu acho que faz parte da doutrina saber, né, dar uma luz nesse sentido também. Celinha. Pedro, a campanha Valorização da Vida tem abordado muito esse assunto, muito. E o Rossandro Príncipe, em suas palestras também. Então, parece que está começando a aflorar mais essa abordagem no movimento espírita. Então, todos os encontros, os seminários, as palestras, as falas voltadas para a valorização da vida têm abordado muito essa questão do celular, principalmente na infância, como maior coadjuvante para os riscos de suicídio. Está sendo bem abordado isso. Que bom. Boas informações aí, então. Então, pessoal, para a gente fechar o estudo de hoje, vamos aí para a nossa última questão sobre esse tópico, né, do bem e o mal. 646. Estará subordinada a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Então, Kardec deixa claro aí na pergunta, né? E eles esclarecem.
O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra, disse-lhe Jesus a propósito do óbolo da viúva. Então, o mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. Quanto mais difícil, maior a recompensa. O seu José Maróculo, num vídeo que tem lá no canal do Fé e Caridade, quando fez 100 anos, e aí foram fazer uma entrevista com ele e tudo mais, lá no vídeo ele disse que o que deu o Fé e Caridade um outro patamar, vamos dizer assim, no mundo espiritual, não foram as centenas de pessoas que foram lá ser tratadas e acolhidas, não foi só isso, mas foi o caso das prostitutas que a dona Maria Monteiro acolhia. Eram ali 2, 3, 4 prostitutas. Se a gente parar para pensar, poxa, só isso, não enche nenhuma mão, mas talvez foram casos dificílimos, que precisou de um esforço hercúleo dela e dos participantes, né, daquele momento, daqueles trabalhadores daquela hora, para poder acolher e amparar e recuperar aquelas pessoas. Então a gente não consegue mensurar o valor de um espírito. Então o nosso mérito no bem está na dificuldade de praticá-lo. Então, toda migalha de amor que a gente distribui, como diz o Chico, como diz Emmanuel, lá no capítulo 107 do Palavras de Vida Eterna, ele diz: toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem a emite. Ou seja, tudo que a gente faz de bem, por menor que seja, está lá, na nossa caderneta anotado. E o bem que a gente faz é nosso advogado em toda parte, ou seja, a gente tem que fazer isso mesmo. Agora, o mérito está nessa dificuldade de praticá-lo. E ele diz ainda: nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Santa Teresa d'Ávila tem uma frase que diz assim: é justo que muito custe o que muito vale. É justo que muito custe o que muito vale. Ou seja, o que muito vale? O nosso progresso espiritual. Então vai nos custar muito. As grandes obras nos custaram muito. Mas a gente começa pequeno. E aí ele fecha, né, dando o exemplo do óbolo da viúva. Que o óbolo da viúva é o maior exemplo, é um símbolo, vamos dizer assim, que nós temos no Evangelho, sobre o símbolo da caridade pura, né, daquela caridade que nasce de fato do coração. Então, se nós hoje não temos a capacidade de fazer essa caridade com esse sentimento, que a gente faça, mesmo sem esse sentimento, mas que faça, que comece a fazer. Porque a gente pode usar o exemplo de uma criança começando a andar. A criança, quando começa a andar, ela não anda igual um adulto. Ela dá ali um passo mais ou menos, todo fajuto e cai. Aí a gente fala para a criança: não anda não, porque você não sabe andar da forma certa. Para de andar, nem tenta. Não é assim? E por que a caridade, às vezes, a gente tem essa conotação? Não, se eu não sei fazer a caridade com completo devotamento, com completa abnegação, com completo amor, é melhor eu não fazer. Não. Se você já pode doar, doa. Está pegado ainda com aquilo e está custando a doar, mas quer doar, doa, mesmo que o coração fique apertado, porque é fazendo esse movimento que a gente vai começar a aprender a doar com amor. Então, as pessoas às vezes acham que é o contrário: eu preciso saber doar, eu preciso colocar o máximo de amor naquela doação. Não, se você nunca doou, é tão apertado com aquilo, começa mesmo com o coração apertado, porque daqui a pouco isso se torna natural. Dá o primeiro passo, vai engatinhar, vai rastejar, vai doer, vai ser difícil, mas vai. Então é assim que a gente começa, porque todo ato de caridade é louvável. Com o que temos, nós fazemos com amor. Os sentimentos que doam, que nós doamos, os sentimentos que nós irradiamos na doação é o que mais conta, é o que mais vale. Isso é o que importa. Mas se hoje eu ainda não consigo colocar todo esse sentimento naquela doação, mas que eu pelo menos doe. E para a gente fechar, para eu passar a palavra para a Alessi,
é interessante que eu só queria ressaltar aqui quando ele destaca: em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro seu único pedaço de pão. Então, dividir não é dar tudo. A gente tem, acho que tem que chamar atenção para essa palavra, divide, né? Porque se ele der tudo o que ele tem, ele está descobrindo um santo para vestir o outro. Não resolve também. Então, nós precisamos aprender a dividir. Essa palavra também é importante. E em muitos exemplos a gente tem essa questão da divisão, sobre o compartilhamento. Então, poxa, eu vou pegar o que é o necessário para mim e vou repassar o restante. Apenas o que não é necessário. Porque quando a gente recebe uma barra de chocolate, a gente quer comer ela toda. Não quer apenas o necessário para ter o gostinho do chocolate. Então é isso. Eu pego o que é necessário e passo para o outro. O outro pega o que é necessário e passa para o outro. E assim a gente vai multiplicando. Então, Leci, vou passar a palavra para você, para depois a gente devolver para a Celinha. Boa noite, gente. Não, Pedro, essa questão do mal, assim, é bem interessante, né? O Emmanuel, ele tem um texto, né? Uma mensagem que ele fala assim, olha que legal, que o mal é como uma palha, né? E que o bem, sim, o bem é a árvore que tem essa sustentação, que tem alimentação, né? Então, assim, aí realmente, né? Quando a gente olha hoje em dia a humanidade, né, as situações, o percurso das reencarnações que a gente está vendo, né? A gente olha assim e fala assim, não, o mal não é uma palha, né? Porque ele está frutificando, né? Ele parece que está comandando, né? A gente está vendo aí hoje em dia isso tudo, né? Mas aí ele fala, né, justamente isso, que o bem é como se fosse, né, essa árvore que tem a sustentação. E nós vemos esses mal aí, igual você comentou antes, né, dentro dos lares, né, dentro, né, dos trabalhos, né, das instituições, né, essa maldade do ser humano em todos os sentidos, né. Aí, sábado só um exemplo, seria a maldade, como está tanto assim, mas aí a gente tem que aprender a conviver com isso. Encontrei com o senhorzinho na Santa Rita do sábado, eu fui almoçar, o senhorzinho bem assim, sabe, o senhorzinho mesmo, aí ele pediu um prato de almoço, podia pagar um prato de almoço para ele, falei, não, tudo bem, vamos lá que eu pago o senhor, né? Eu gosto de pagar comida, não gosto de dar dinheiro, não. Aí eu fui pagar o almoço para ele, falei, sei, onde o senhor mora? Comecei a conversar com ele, ele falou assim, pois é, você me perdoa, ele estava até com vergonha, você me desculpa, o que é? A minha sobrinha, menina, ela roubou meu salário todinho, fez uma gambiarra lá e está pegando meu dinheiro todo mês. Aí você vê, né, a maldade como está inserido ainda, né, dentro da questão que nós, que como seres aqui, né, encarnados. Então é isso. Mas aí a gente vê isso, essa questão que Deus permite que isso, né, que o mal, ele exerce o livre-arbítrio, né, mas depois me aceifa, né. Então, esse é o momento que a gente está passando, né, porque depois essa ceifa para ter a correção, né, de cada um, né. Mas o importante é isso, a gente lidar com isso e assim, é difícil você ver, vamos dizer assim, o ímpio, né, prosperando, né? Né? É difícil a gente conviver com isso, mas isso faz parte, né? A gente conviver com esses dois lados, né? O bom e o ruim, né? Não é fácil, né? Mas o importante é a gente não fazer o mal, não ser o ímpio, né? O ímpio, né? Então é isso. Só para ajudar mesmo. Exatamente, assim, tem hora que a gente tem a sensação, é difícil porque tem hora que a gente tem a sensação de que o mal está sempre se sobrepujando ao bem, né? E aí é aquilo que Jesus também disse, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então, está Verdade. crescendo os dois juntos, mas Mas assim, a gente tem aquele que... negócio da definição do Emmanuel, do mal se atalha, realmente. Um dia todo mundo vai ser bom, vai fazer o bem, né? Emmanuel é Emmanuel, né? Muito bom. Então tá, Celinha, é isso. Ô, Pedro, aproveitando você um pouquinho e o assunto, que é um assunto assim muito bom, porque é a nossa vida, né? Lidar com o bem e o mal, saber como lidar. Eu queria relatar brevemente 2 puxões de orelha que a vida me deu. Um foi uma vez que eu estava na sala de espera do médico, uma mãe com uma criança de 4 anos, mais ou menos, a menina, e a menina pegou um chocolate que a mãe deu para ela na bolsa enquanto esperava, para poder a menina ficar sossegada. Aí eu, brincando com a menina, falei assim, dá para mim.
A menina pegou e me deu. Eu virei, aí ela virou para a mãe dela, a mãe dela falou, mas você deu para ela, agora não tem mais. E eu peguei, brincando. Aí ela virou e falou assim, mas ela não tem, mamãe. Ela não tem nenhum. Mas agora você ficou sem, não faz mal, ela não tem. Lógico que eu devolvi para a menina, né? Mas aí a gente vê a lição numa criança de 4 anos, que espírito é aquele. E o outro foi um morador de rua, uma pessoa, um pedinte de sinal, pedindo pão, alimento e tudo. Eu peguei, ia na padaria, comprei 2 pães doces, assim, no bandejinho, e dei para ele 2 pães. Aí ele pegou o pão, me agradeceu, eu fui andando, daí a pouco vem o pedinte atrás de mim. Ele falou assim, olha, você me deu 2 pães, mas você vai precisar de algum. Eu vou dividir com você, eu como um e te dou o outro. Quer dizer, eu fiquei com uma vergonha, são 2 situações que me envergonharam. Eu falei assim, olha, que lição essas pessoas que têm tão pouco. Era o óbolo. A criança estava me dando o óbolo dela e o pedinte estava me dividindo o que ele tinha recebido comigo. Quer dizer, aí a gente vê como a vida nos ensina, nos traz lições. E eu fiquei com aquele puxão de orelha, apertando a minha orelha até hoje. Não sei se o Pedro quer falar.